profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Meus amados, presta bastante atenção nesse vídeo em nome de Jesus. Olha só, eu não consigo entender como que uma pessoa não consegue tocar no coraçãozinho para curtir ou só enviar um vídeo desse com isso que eu vou falar agora. Nós estamos disponibilizando 50 vagas para internar na casa de recuperação, vaga masculina para homem, 50 vagas sem pagar um centavo. É isso mesmo, são 50 vagas no nosso projeto na casa de recuperação de Cariacica. Você não vai pagar R$1, mas o cara não pode ser fugitivo da polícia, tá bom? E não pode ter saído desse mesmo projeto, tendo batido alguém lá ou feito alguma coisa assim. São 50 vagas durante 9 meses, alimentação, almoço, janta, café da manhã, tudo incluso, que não vai pagar R$1. Eu só preciso que você liga nesse número aqui para poder internar essa pessoa. Em nome de Jesus, seja um canal de bênção. Não estou te pedindo muito não. Só vai lá e compartilha na sua rede social, porque pode ter um cara que pode estar querendo se matar, tirar a própria vida, que não consegue mais se libertar das drogas. Eu passei pelo crack, maconha, cocaína, haxixe, usei um monte de droga. Eu sei o que é ser um viciado de droga e o quanto que eu sofri para conseguir a libertação. Então hoje nós temos um projeto, a Casa de Recuperação. Você vai pegar, envia esse número aqui, em nome de Jesus, empresta sua rede social, compartilha, tá bom? Para ligar para esse número de telefone que vai estar no vídeo. Não é para ligar para o meu número, não. Esse número do vídeo, que é uma pessoa responsável. Eu só preciso que leve essa pessoa na Casa de Recuperação ou passe para ela esse número para que ela consiga chegar lá, tá bom? São 50 vagas. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Duas coisas que chamam a atenção do povo: uma boa palavra e uma boa aparência. Sabe que quando a gente olhava para Jesus, a Bíblia diz que quem olhava para ele desprezava a sua pregação. Quem deu crédito à sua pregação? Isaías está falando. Então tem duas características aqui. Não era só porque a pele de Jesus era como uma terra seca. Não é porque ele só não tinha uma aparência boa, uma aparência bela. Era duas coisas. Era a aparência e também a pregação dele. Muita gente não deu crédito para a pregação de Jesus. Eu já quero abrir um parênteses aqui na mensagem para dizer para você. Se eles desprezaram a aparência de Jesus e a pregação de Jesus, quem é a minha pregação na fila do pão? Quem é a minha aparência? O problema é que às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. Cristão vem de o que? De ser um pequeno Cristo, um representante de Cristo, mas num povo que quando olha para o Evangelho não quer passar a mesma coisa que Cristo passou. Que quando olha para aquilo que nós queremos pregar, sabe sobre o quê? Queremos pregar sobre os milagres de Jesus, mas não sobre o Evangelho de Jesus. Queremos pregar sobre os milagres de Jesus, mas não pelo sofrimento de Jesus. Queremos pregar sobre a multiplicação de pão e de peixe, mas não pelo processo de sofrimento que eu e você deveremos passar para sermos parecidos com o Senhor. Agora Cristo Jesus, ele vai passar diversas humilhações, ele vai passar diversas coisas, aonde vai servir como base, aonde vai servir como um olhar que nós devemos olhar para uma preparação daquilo que nós devemos passar e valorizar o sacrifício de Cristo Jesus. Preste bastante atenção. A Bíblia vai dizer sobre o sofrimento de Jesus. Jesus ficou 30 anos no anonimato. 30 anos sem praticamente holofote, sem aparecer. Você sabe o que é você receber um direcionamento de Deus e você passar 30 anos esperando?
Se vocês recebessem uma revelação de Deus, que é para você ficar debaixo de um comando, em obediência, e que depois de 30 anos aquilo que Deus te prometeu vai acontecer, como seria a sua reação? Vou te levar para as nações daqui 30 anos. Vou te entregar o seu marido daqui 30 anos. Vou salvar seu filho daqui 30 anos. Vou te curar dessa dor que você sente na perna ou na coluna daqui 30 anos. Eu te pergunto, você continuaria firme na fé? Você continuaria perseverando? Jesus fica 30 anos no anonimato. 30 anos. A primeira coisa, uma das mais difíceis que nós vamos aprender com Jesus, o sofrimento enquanto o propósito não é concluído. Aguente o sofrimento enquanto aquilo que Deus falou que ia acontecer na sua vida não aconteceu. Aguente o processo enquanto a sua família não foi liberta. Aguente o processo enquanto o azeite não desceu na tua cabeça. Aguente o processo enquanto a porta que você pediu não chega. Aguente o processo, porque se Cristo aguentou 30 anos, por que você não pode aguentar? O problema é que é mais fácil se separar. É mais fácil abandonar a esposa, é mais fácil abandonar esposo, é mais fácil pedir a carta da igreja. O problema é que nós não queremos esperar. Nós somos a geração fast food. Nós somos a geração do estalo no dedo. Nós somos a geração que o vídeo tem que ter 49 segundos do Reels, porque senão o povo não tem paciência para ver. Nós somos a geração do automático. Nós somos a geração do agora. Enquanto fala sim para você, você está junto. Quando te fala não, você vai embora. Porque nós somos a geração que não suporta não. Mas Jesus ficou 30 anos esperando. Você sabe qual é a diferença de Moisés, Malaquias, João, Abacuque, Ageu, Amós? Sabe qual é a diferença de Isaías, todos eles? Sabe qual é a diferença? O único que nasceu pronto foi Jesus. Se quem nasceu pronto teve que esperar, se o pão sai 5 horas na padaria, chega 4h30, mete a mão no forno, pega ele seco e come ele do jeito que está, que você vai ver. Tenta comer antes. O que acontece se um adulto fizer relação sexual com uma criança? Qual o nome disso? Pedofilia. Não é crime? Mas aquela criança não é um ser humano que vai crescer, e quando ela crescer, ela não vai poder ter relação sexual? Mas quando você quer fazer aquilo em cima da hora, não é um absurdo? A mesma coisa é um absurdo você querer antes da hora aquilo que você não está preparado para ter. Quando você é uma criança, eu estou falando sobre a área sexual, mas eu poderia pegar uma criança e também pegar um carro 0 km da concessionária e dar na mão da criança e falar, então toma. O querer antes da hora, o querer antecipar o processo é um pecado muito grande. Nem Deus poupou Jesus do tempo, quem dirá eu e você? Jesus espera 30 anos. Espera 30 anos. Ele forma os discípulos com 3 anos. Agora ele está pronto para o sofrimento. Ele já nasceu pronto, mas ele teve que esperar 33 anos. E agora, o que vai acontecer? Primeiro, Jesus foi traído pelos seus discípulos. Quem ficou quando os soldados chegaram no Getsêmani? O que Pedro disse? Eu não conheço ele. Ele foi traído pelos seus discípulos. Primeiro sofrimento de Jesus, foi traído pelos seus discípulos. Eu te pergunto uma coisa, será que você está disposto a suportar uma traição em nome do Senhor? Segunda coisa, Jesus foi traído pelos discípulos, Judas Iscariotes é um deles. Jesus foi abandonado pelos seus amigos.
Quando foi preso, os discípulos fugiram. Jesus sofreu profundamente angústia no Getsêmani, suando. O suor, dor emocional foi tão grande e intenso que Jesus suou gotas de sangue. Você está preparado para suar gotas de sangue? Imagina o nível do estresse emocional, por amor de mim e por amor de você. Jesus suou gotas de sangue no Getsêmani. Jesus foi preso como um criminoso. Você estaria disposto a pagar um preço? Eu não estou falando pelo seu filho. Eu não estou falando pela sua filha. Eu não estou falando pelos seus sonhos. Eu estou falando, você estaria disposto a ser preso como Jesus foi preso por amor a Deus? Jesus foi preso como um criminoso, mesmo sendo inocente, foi tratado como malfeitor. A gente não aceita falar o nosso nome no Instagram. A gente não aceita uma pessoa falar do nosso nome. Eu já quero gabinete, eu quero responder. No meu nome não toca, mas no nome de Jesus pode tocar. Olha nosso nível espiritual. Ele foi preso como malfeitor. Ele foi levado a julgamento injusto. Passou por diversos interrogatórios e falsas acusações. Ele foi pressionado por amor de mim e por amor de você. A Bíblia diz que ele recebeu falsas testemunhas contra si. Mentiras foram usadas para ele para condená-lo. Você suportaria alguém inventar mentira, te caluniar no seu nome? A Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem e mentirem todo mal contra vós, por minha causa, bem-aventurados sois vós, porque o grande será o vosso galardão. A maioria das provações que nós passamos, que nós citamos como provação, são por causa dos nossos erros. A maioria das afrontas que vêm contra nós, são por causa de coisas que às vezes nós demos mole e falhamos. Não em nome do Senhor. Queremos jogar a palavra aprovação no bolo, achando que tudo é em nome do Senhor. Tem coisa que você passa que foi você que plantou. Você entrou no relacionamento, não pediu direção a Deus, não consultou o Senhor, não obedeceu seu pai, não obedeceu sua mãe. Às vezes hoje está passando uma prova terrível no casamento, com essa pessoa que está do seu lado, e você está falando, olha aí a provação que eu estou passando. Será que é provação? Ou será que você não esperou? Ou será que você não honrou pai, não honrou mãe? Será que é provação? Ou será que você não tem sido um esposo que é o sacerdote da sua casa, que deveria? Ou será que você não tem sido a mulher sábia? Será mesmo que é provação? Ou será que são consequências das suas atitudes? Estou passando uma grande prova financeira. Volta o currículo atrás. Quantas aulas você matou? Quantas séries você viu que você deveria estar estudando mais? Buscando mais sobre empreendedorismo, sobre empreendimento, sobre administração. Aí hoje você passa algumas coisas financeiramente e você fala que é provação. Às vezes não é provação. Às vezes você não aprendeu a sacrificar. Tudo que pegava, sai, eu vou comer fora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E hoje você passa algumas crises, porque quando era para você estar plantando, você estava gastando. E será que isso é provação? Pare e pensa algumas coisas. Erros ministeriais de coisas que você cometeu, por imaturidade, com liderança, algumas coisas que você cometeu no seu ministério. Não, porque se levantaram contra mim. Será que não era para você ter mais estrutura? Através de uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia, de conhecimento da palavra de Deus, para que as suas raízes estivessem mais fincadas em Cristo Jesus? Aí hoje você está vulnerável porque aconteceu isso e aquilo, e aí você trocou de ministério daqui para lá, de lá para cá, e disse aquilo, mas será que você não tem culpa no cartório? Ou será que é mais fácil transferir a culpa? Observe que a maioria das coisas que nós passamos não é em nome do Senhor, é em nome do nosso ego, é em nome do nosso orgulho, é em nome dos nossos deleites. Cristo não. Ele está pagando por um preço, por um pecado que ele não cometeu. Ele foi traído, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. A multidão, quando Jesus foi preso, preferiu quem? A quem vocês querem que eu solte? Yeshua, Cristo, Jesus ou Barrabás? A multidão gritou, Barrabás, solte Barrabás. Ele não se contentando, falou, não é possível.
Eu vou perguntar mais uma vez, porque talvez eles se confundiram. A quem vocês querem que eu solte? E Cristo preso. Barrabás, um criminoso, perverso, condenado, ladrão. Mas eles preferiram Barrabás. Assim nós fazemos com Jesus. Todas as vezes que nós cometemos o pecado consciente, sabemos que estamos errados. Toda vez que nós queremos continuar com as nossas mazelas, com as nossas práticas, sabemos aquilo que devemos fazer, que é nos santificar, que é abandonar a pornografia, abandonar a prostituição, abandonar a vida de mentira, abandonar a vida de engano. Sabemos que devemos estar alinhados no altar, não trabalhando de qualquer maneira, não tocando de qualquer maneira, não cantando de qualquer maneira, não pregando de qualquer maneira, não servindo de qualquer maneira, mas como preferimos estar no erro, porque preferimos a nossa posição, estamos gritando: eu prefiro Barrabás. Jesus, a Bíblia diz que ele foi esbofeteado. Ele recebeu tapas, agressões no rosto. E também arrancaram a barba de Jesus. Está na Bíblia. Pegaram a barba de Jesus, arrancaram e deram bofeteadas no rosto de Jesus. Espancaram o nosso Jesus. Maltrataram o nosso Jesus. Recebeu tapas e agressões. Teve a barca arrancada. Essa profecia está em Isaías capítulo 50, versículo 6. Ele foi cuspido. Sofreu uma das maiores humilhações da cultura judaica, que era o quê? Alguém pegava assim, ó, e cuspia no rosto. Várias pessoas chegaram no rosto de Jesus e ó, é ao vivo mesmo. Cuspiram no rosto dele. Você aceitaria alguém cuspir no seu rosto pelo evangelho? Você aceitaria alguém bater no seu rosto por amor ao evangelho? O que você aceitaria passar por amor a Jesus? Se não suportamos uma crise no casamento, queremos separar. A primeira crise que tiver no ministério, me dá minha carta. A primeira crise que tem no trabalho, eu quero conta. Qual será o nosso nível de resistência quando chegar a verdadeira perseguição, que eles quiserem nos matar em nome do Senhor? Você vai fugir para onde? Você sabe de onde você vai fugir? Você vai fugir da presença. Você vai fugir dos caminhos de Cristo. Mas o nosso Jesus não fugiu. O nosso Jesus suportou até o final. Ele foi ridicularizado. A Bíblia diz que zombaram da sua identidade como filho de Deus e de rei. Tu és rei? Eles não aceitaram que ele era filho de Deus. Recebeu uma coroa de espinhos ao invés de uma coroa de ouro. E nós queremos uma coroa de ouro, uma coroa de honra, quando o nosso Jesus foi maltratado. Pegaram uma coroa de espinhos e fincaram nele, cravando espinhos pontiagudos e o sangue escorrendo no seu rosto. Ele foi açoitado, tomou uma quarentena, 39 menos uma. Colocaram de costas, chicotearam ele várias vezes, e os ossos encravando na sua carne, e os soldados romanos puxavam, e era dilacerado pedaços de carne das suas costas. Quando não dava mais para um lado, eles viraram o outro lado do nosso mestre, e continuando chicoteando ele. Ele foi cortado os músculos, foi cortado a pele de Jesus. A Bíblia diz que ele foi moído por causa dos meus pecados, das nossas transgressões e das nossas iniquidades. E nós não queremos suportar um apertozinho. Ele foi moído. As chibatadas abriram feridas profundas. Foi vestido com um manto de zombaria. Os soldados vestiram como um falso rei para humilhá-lo. Ele recebeu golpes na cabeça. Bateram na coroa de espinho. Após botar a coroa de espinho nele, eles pegaram
um objeto em cima da coroa de espinho, bateram na cabeça e fincou mais ainda na sua cabeça. A Bíblia diz que ele carregou a própria cruz, mesmo extremamente debilitado fisicamente, ele carregou a própria cruz. E nós vivemos, não vou na igreja hoje não, choveu. Ai, estou gripado. Mas no trabalho a gente vai. Mas em nome do Senhor a gente não faz. E eles bateram na cabeça do meu e do seu Jesus. E ele sofrendo como ovelha muda. Ele não reclamou. E nós reclamamos porque faltou a carne. Nós reclamamos porque não tem dinheiro para pagar o boleto. Nós reclamamos porque fulano não cumprimentou. E ele sendo dilacerado, massacrado, espancado, não reclamou. Caiu sobre o peso da cruz. O seu corpo estava enfraquecido pela perda de sangue. Ele foi exposto publicamente, ficou nu. Eles viram as partes íntimas do nosso Senhor. Extrema humilhação. E nós não temos a capacidade de nos humilhar diante do Senhor. Não nos submetemos à voz de Jesus. Não nos submetemos às lideranças que Deus estabelece sobre a nossa vida, porque não pode ser tocado o nosso ego. Controlar meu dia, controlar meu tempo, quem manda na minha vida sou eu. Pois atravessaram, teve as mãos e os pés perfurados. Pregos atravessaram suas mãos e pés. Sofreu dores intensas na cruz. Cada movimento para respirar. Imagina Jesus na cruz, todo cortado, tentando respirar. Quando ele ia para respirar forte, as feridas se abriam e o sangue esvaía, por amor de mim e de você. Sentiu sede extrema, a perda de sangue, exposição agravavam sua sede. E sabe o que ele recebeu? Ele recebeu vinagre para beber. E sabe como eles fizeram quando ele estava na cruz? Pegaram como se fosse um bastão. Aquele vinagre que ficava numa esponja, era usado nos banheiros de Roma. Sabe como que era? Era um lugar colocado onde eles limpavam as nádegas e as fezes. Foi aquela esponja que eles pegaram e tentaram colocar na boca de Jesus. Era como se pegasse papel higiênico, sujo, para tentar colocar na boca de Jesus. Pastores, unge essa criança da cabeça aos pés. Espírito de enfermidade, sangue de Jesus tem poder. Todo espírito de enfermidade que rodeia essa criança, tentando atrapalhar a respiração dessa criança, eu repreendo agora. Calamandaraçai. Veja-se desesperado e a criança tentando respirar e você ficando desesperada. Canto de hominendra sai. Mas Deus está tocando e quebrando maldição. Toca, Jesus, na criança. Quebra todo o mal, Senhor, que vem sobre essa criança. Em nome de Jesus. Dá livramento. Vai quebrando toda inveja. Tu tá numa batalha travada, mulher. Espírito de depressão que rodeia essa mulher. Da criança para a obreira. Calamanto chominendria sai. Deus entra hoje dentro desse vale. Calamanto chomine. Eu vejo Deus quebrando o espírito de contenda que rodeia você contra o homem. Deus está entrando agora e quebrando agora. Vai tocando, trazendo libertação e cura. Toda maldição. Cadê uma pastora aqui com a gente? Entra aqui conosco aqui, rápido. Calamanda calachandarábia. Isso.
Dá um abraço nela. Esse é o abraço do Espírito Santo para ti. Enquanto ela te abraça, Deus arranca o espírito de contenda de lá. Olha Deus quebrando aí, terra. Dominendra sai. Houve impedimento para tu não vir neste lugar, mas o Deus que livra a tua filha, livra também tua casa. Ministra sobre ela. Jesus, cavaleiro do céu, o quê? No campo de batalha. Vem pra assistir ou vai adorar? Uramanakalachandaraia. No campo de batalha, ele venceu. Ele venceu a serpente perigosa. E as nações viram seu grande poder. Você ali, ó. Toda honra a Jesus o Nazareno. A de trás. Isso. Toda glória ao lírio dos vales. Ele é. Pode esperar aqui. Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o rei dos reis, a estrela da manhã. Segura, vem cá. O que você falou? Como é que é? A minha neném tava com bronquiolite. Não, peraí, segura aí, filho. Como é que é? A minha filha tava com bronquiolite, tava usando bombinha pra respirar melhor. Você contou pra mim? Você contou pra alguém aqui? Mas Jesus está tocando na criança. Eu profetizo que está curada, que todo espírito de enfermidade já caiu por terra e que a vitória é sua. Quem crê, levanta a mão para dar glória para Jesus. Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Meus amados, presta bastante atenção nesse vídeo em nome de Jesus. Olha só, eu não consigo entender como que uma pessoa não consegue tocar no coraçãozinho para curtir ou só enviar um vídeo desse com isso que eu vou falar agora. Nós estamos disponibilizando 50 vagas para internar na casa de recuperação, vaga masculina para homem, 50 vagas sem pagar um centavo. É isso mesmo, são 50 vagas no nosso projeto na casa de recuperação de Cariacica. Você não vai pagar R$1, mas o cara não pode ser fugitivo da polícia, tá bom? E não pode ter saído desse mesmo projeto, tendo batido alguém lá ou feito alguma coisa assim. São 50 vagas durante 9 meses. Alimentação, almoço, janta, café da manhã, tudo incluso, que não vai pagar R$1. Eu só preciso que você liga nesse número aqui para poder internar essa pessoa. Em nome de Jesus, seja um canal de bênção, não estou te pedindo muito não. Só vai lá e compartilha na sua rede social, porque pode ter um cara que pode estar querendo se matar, tirar a própria vida, que não consegue mais se libertar das drogas. Eu passei pelo crack, maconha, cocaína, haxixe, usei um monte de droga. Eu sei o que é ser um viciado de droga e o quanto que eu sofri para conseguir a libertação. Então hoje nós temos um projeto, a Casa de Recuperação. Você vai pegar, envia esse número aqui, em nome de Jesus, empresta sua rede social, compartilha, tá bom? Para ligar para esse número de telefone que vai estar no vídeo. Não é para ligar para o meu número, não. Esse número do vídeo, que é uma pessoa responsável. Eu só preciso que leve essa pessoa na Casa de Recuperação ou passe para ela esse número para que ela consiga chegar lá, tá bom? São 50 vagas. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória.